Falei para vocês que era VaptVupt, então já estamos de volta aqui no BP Money, nós fechando o pregão dessa terça-feira. Você que estava conosco no BP Connection, a gente estava falando um pouco sobre toda a situação lá na Rússia, né, na Ucrânia, como é que funciona a eleição lá na Rússia, o Putin há muito tempo lá no poder, Xi Jinping, enfim. Agora vamos falar um pouco de Brasil, porque a gente tem que falar sobre o Ibovespa, né? Ibovespa em semana aí, né, de expectativa pelas eleições, né? Segundo turno é no domingão, inclusive já se inscreva aqui no canal, porque já fiz uma cobertura fora, desde a manhã, aqui na nossa grade, aqui falando dessa eleição que vai agitar muito o mercado, e essa semana que o mercado tem tomado um comportamento mais vendedor, né? Pelo menos quem disse isso foi aí o especialista, né, da matéria da grande Lauren Chioglu, né, o grande Leandro Petrocas. Um beijo para o Petrocas aí que nos assiste direto. Ele já veio, inclusive, no Perdendo a Pose. Você que ainda não comprou Perdendo a Pose com o Petrocas, já confira aí. O Petrocas falou, inclusive, que o mercado está adotando uma postura mais vendedora essa semana, aí, e teve hoje uma realização de lucros forte, né? Então, e o dólar subiu. Então, para a gente dar uma olhada, inclusive, aqui no cenário, né? Hoje a gente teve Magalu, que subiu 4,90%, e Dux 4,38%, né? São duas empresas, uma de varejo, outra de educação. A gente teve Cogna também em quinto lugar, aí que também é de educação, justamente com o indicador de que o mercado já está aí, por conta das pesquisas, precificando uma chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Aí, pelo menos essa seria a expectativa do mercado, né? Por isso que ele está precificando. As maiores baixas do dia, teve BR Foods caindo 11,24%, Azul caindo 7,18%, IRB 6,19%, Carrefour 5,95% e Gol 5,34%. O Ibovespa, por sua vez, caiu 1,20% aos 114.625 pontos. Dando uma olhada sobre a BR Foods, né, a gente teve aí a notícia de que a BR Foods anunciou uma joint venture com uma empresa saudita, e parece que o mercado não gostou muito dessa ideia aí, não, gente. Ela anunciou aí uma joint venture com a Halal Products Development Company, uma empresa da Arábia, igual a gente citou, né? O investimento vai ser de $500 milhões, sendo 120 milhões alocados aí na constituição da sociedade, e o restante, conforme plano de negócio, ainda não detalhado pela companhia. A participação da BRF na sociedade será de 70%, enquanto a empresa árabe vai ficar aí com 30% da joint venture. Será que abriu aí um espaço de compra? Bom, a gente vai conversar, inclusive, aqui com o grande Andy Kawamoto, que hoje está aqui conosco, e também com o grande Anderson Nunes, né? Hoje um bom dia, inclusive, para o Andy Kawamoto voltar, porque a gente teve Magalu disparando, BR Foods caindo, muita coisa forte. Acho que ele ligou para os caras lá e falou, né? A gente brinca aqui no Fechando Pregão, que é impressionante. Os especialistas a gente combinou antes eles virem aqui, chega no dia e justamente a empresa que eles conhecem está caindo ou está subindo muito. É impressionante. Tem tanta empresa lá no pregão e aí deu tudo certo. Aí, ó, a Vera mandando o seu boa noite, Rafinha querido, boa noite, Vera, a Lúcia, que está nos acompanhando nessa terça-feira aqui, terça-feira maravilhosa aqui em São Paulo. Bom, vamos falar um pouco das outras notícias também, gente. A gente teve aí eleições 2022, né? A matéria aqui do Gabriel Rios, inclusive você cheque lá no portal BP Money, né, sobre como o investidor estrangeiro está olhando para a disputa, né? Os investidores estrangeiros colocaram cerca de 4,3 bilhões de reais na B3 após o resultado do primeiro turno das eleições. A gente teve também aí, né, a história da Braskem, que teve uma recomendação retirada, né? O Citi rebaixou a ação e cortou o preço-alvo, né? Então, para uma recomendação neutra na casa dos R$39, né? Antes a primeira recomendação era de R$42 aí a Braskem, nessa terça-feira aí, caindo no quesito aí para a recomendação do Citi. Falando um pouco lá de fora, gente, o Ibovespa hoje caiu, mas lá fora, né, o pregão subiu, né? Então a gente teve lá a Nasdaq, Dow Jones e S&P subindo aí, respectivamente, 2,25%, 1,07% e 1,62%, respectivamente, lá nos Estados Unidos, né? Falando um pouquinho sobre o IPCA, gente, o IPCA hoje aí foi divulgado, né, e apontou aí uma inflação, né? A gente estava nos últimos dois IPCAs, tivemos uma deflação nos últimos 2 meses, mas agora a prévia da inflação mostra aí um aumento de 0,16% na inflação, após aí ter mostrado uma deflação de 0,37% em setembro. No ano, o IPCA acumula alta, IPCA 15, né, acumula uma alta de 4,80% e em 12 meses 6,85%, né? Uma situação complicada. Bom, também tivemos aí BIF 3, né? Minerva, a gente estava falando agora de BR Food, vamos falar um pouco de BIF, porque Minerva investiu na LiveUp para ter uma fatia minoritária, né? Então ela vai ter aí uma participação na empresa
de marmita, né? De refeição pronta, né? Refeição pronta é um jeito mais gourmet de falar marmita, né? Então, aí, segundo o comunicado da Minerva, enviado à CVM, a empresa vai utilizar seu histórico operacional e seus conhecimentos sobre a cadeia de carne bovina para auxiliar a Foodtech em seus esforços de expansão aí, né? Um negócio de 5 milhões de dólares. Bom, senhores, vou chamar aqui então meus grandes amigos aqui que estão conosco nessa terça-feira, que a gente tem muita coisa para falar, é claro, o Anderson Nunes já está aqui conosco, o analista político, e o Andy Kawamoto também aí está conosco, investidor profissional e também aí analista de varejo, né, especialista de varejo, para a gente poder falar sobre todo o cenário. Muito boa tarde para vocês. Vou começar pelo Anderson Nunes aqui, que está em casa, aqui na casa conosco, aqui, porque o Andy, gente, o Andy viajou para todo lado, né? O Andy viajou para todo lado. Então a gente vai deixar para ele falar as novidades da viagem aqui para a gente vai querer saber tudo para onde ele foi. Então, Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Fechando o Pregão novamente, querido. Boa noite, Rafael. Uma satisfação imensa estar aqui com você e com meu amigo Andy, com o grande xará. Muito boa noite aos telespectadores da BP Money. Boa noite. E Anderson Kawamoto, no caso, Andy, né? Vou chamar de Andy, né? Para não falar Anderson e Anderson, que os dois vão ficar de olho. Né? Então, Andy Kawamoto, muito boa noite para você, meu querido. A Daniela aqui mandando boa noite. Rafa, Daniela Mendes Lara, que não à toa tem o meu sobrenome que eu, porque é minha mãe. Então, um beijo para minha mãe. Andy, boa noite, Daniela. Aqui, querido. Boa noite, Rafa. Boa noite, Xará. Foram, acho que umas 3 semanas, né, longe aqui do programa de terça-feira. A gente fez um mapeamento aí nas praças aí de BH, fizemos uma visita em algumas operações também de uma rede varejista aí, que depois a gente se aprofunda um pouco mais. E estamos de volta aí, né, nessa semaninha pré-segundo turno, volatilidade aumentando, Xi Jinping lá fora tirando o Hu Jintao da mesa, enfim, só notícia tranquila, né, pra gente voltar. É verdade. Isso é um bom ponto que eu até tinha esquecido aí. A gente vai fazer, inclusive, na semana que vem, então, o BP Connection sobre isso, porque teve tanta coisa no mundo que eu tinha esquecido que tiraram o ex-presidente da China da mesa lá do Partido Comunista. Não se sabe se foi proposital ou se ele realmente estava precisando de ajuda para se locomover, porque ele está precisando de ajuda para se locomover para cima e para baixo, mas que a cena é estranha, porque parece que ele está querendo ficar na mesa. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Vamos falar um pouco sobre o Brasil, gente, porque senão a galera aqui de casa vai ficar perdida no rolê, porque tem muita coisa. A gente falou agora há pouco de bomba nuclear, bomba atômica, enfim. Vamos começar então, gente. Aí, eu vou começar pelo desempenho do Ibovespa hoje, né? O Ibovespa caiu aí, está numa semana de realização de lucros, a gente viu o Magazine Luiza subindo, a gente viu o BR Foods caindo. Andy Kawamoto, meu querido, você que viajou agora para cima e para baixo, você foi lá numa viagem lá na Guararapes, inclusive, você me falou, a gente vai falar um pouco sobre isso, expectativas de resultados, mas como é que você está vendo esse movimento para o mercado de varejo? Né? Você acha que é uma boa? Antes a gente fala de BR Foods, né? Magalu, por exemplo. Magalu, ela vai ter a sua chance, por exemplo, de subir caso o Lula volte ao poder? Eu acho que o mercado hoje ele está muito sensível, né, a notícias, a uma gestão de risco um pouco mais aprimorada, a realização de lucros do que o Ibovespa veio, né, trazendo ganhos e ganhos conforme, né, o Bolsonaro ele teve um desempenho um pouco melhor do que as prévias no primeiro turno, o mercado ajustou algumas posições que teoricamente se beneficiariam. Teve também, né, a Inglaterra, que teve um impacto muito grande também, né, escolhendo um novo ministro, acalmando um pouco, né, a perspectiva em relação a juros lá fora, ajudando também bolsas lá fora, estoques de petróleo, greve na França, enfim, tudo isso em conjunto acabou trazendo reflexos para cá. Essa própria tensão na China também impactou a cesta de emergentes aí, que fez com que teve um fluxo de saída, principalmente de ETFs aí, de emergentes, que acaba levando o Brasil também. O grande ponto, olhando para o micro aqui, Rafa, é o seguinte: o grande problema pós-eleição, na minha visão, é em relação a como a gente vai pagar, né, a conta da máquina pública e o quanto isso, atrelado, né, a essa tensão global, a esse cenário macro super complexo, pode impactar também nas taxas de juros aqui e isso atrapalhar o desempenho no varejo, né? Ainda mais se a gente tiver uma subida, né, do dólar frente
ao DXY, frente ao real, e que essas empresas tenham que fazer estoques com um custo mais caro, né, e tenham uma compressão de margens. O endividamento do brasileiro no começo do ano ele aparece mais no consumo, né? E esse fim de ano agora a gente tem um evento que ele nunca aconteceu na história, que é a Copa do Mundo no fim do ano, né? Então a gente não tem histórico desse evento, que ele tem um grande impacto, principalmente materiais esportivos, eletrônicos, TVs, que normalmente traria, né, uma venda, né, ali no meio do ano, junho, julho, né, bares, empresas, etc., comprariam, né, esses eletrônicos para aproveitar esse fluxo no meio do ano, que não tem data, né, comercial de varejo, e isso vai se encontrar junto com a Black Friday. Então a gente pode tirar dias úteis de operação do varejo físico, por exemplo, né? A gente não sabe o que vai acontecer direito. A verdade é que a gente ainda tem um nível de endividamento alto, né? Porém, a gente tem visto um incremento da massa salarial, apesar do IPCA ter vindo, né, essa leve alta, isso foi mais impacto, se eu não me engano, alimentos ali, né, o leite, combustíveis, eu não cheguei a ver na lupa, mas não chega a preocupar, né? Com certeza, a gente tem um incremento de fluxo nesse fim de ano que pode, né, fazer com que os resultados se mantenham positivos nesse período. Mas mesmo assim, eu acho que olhar no micro nesse setor e entender quem está conseguindo performar e se beneficiando do cenário macro ainda é o melhor caminho. Então, assim, Magalu, Via, esses trades eles são um pouco mais táticos, né? De acordo com o cenário macro, o próprio peso que tem na cesta do índice acaba influenciando. E a gente viu hoje uma saída, né, do varejo de alimentação por conta desses dados aí do IPCA e indo um pouco mais para o discricionário. A gente viu esse aumento junto com essas informações do Lula um pouquinho à frente nas pesquisas. Então, eu acho que no curto prazo a gente vai ver muita volatilidade e eu acho que qualquer notícia pode fazer com que estatais retomem, enfim. Eu acho que para o investidor que está de fora, a palavra-chave assim, é olhar um pouquinho mais para o risco e ficar um pouquinho mais com o pé no chão, procurar posições que sofram menos com esses ruídos, para pós-eleição, um caminho mais específico, ele conseguir surfar uma posição. Se ele perder 5, 10%, não vai fazer problema. Perfeito. Vou chamar agora o Anderson Nunes para a conversa, porque o Andy citou uma coisa muito interessante, falou sobre o Lula um pouquinho à frente. É um bocado à frente, não, o Anderson? Porque a gente está aí, falta uma semana para o segundo turno. As pesquisas que mais acertaram no primeiro turno, se não me engano, foram a Atlas. Acho que a Atlas acertou muito bem no primeiro turno e agora ela está no segundo turno, mostrando que o Lula ele continua com 6 pontos percentuais acima do Bolsonaro quando a gente fala de votos válidos, né? O Lula tem 53% dos votos válidos, enquanto o Bolsonaro tem 47%. Ainda há alguma chance do Bolsonaro virar essa disputa? Rafael, essa semana é a semana decisiva, né? Muita gente acaba tomando decisão essa semana e até no dia da eleição, tá? Só que o Bolsonaro tem que virar 6 milhões de votos. E se a gente for considerar os votos do Ciro e da Tebet, que apoiaram o Lula agora no segundo turno, o Ciro de forma indireta pelo seu partido e a Tebet rodando o Brasil com ele, abraçada ali de forma direta, né? Ela foi muito crítica ao Lula no primeiro turno, no final de um debate falando que ele fugiu, que um candidato que se preste tinha que ir ao debate, e depois ela passou a apoiar o Lula de forma direta. E eu vinha falando que o que vai tomar a decisão no segundo turno não são as propostas de governo, e sim a rejeição aos candidatos. Se uma rejeição maior de Bolsonaro, vai votar no Lula e vice-versa. Se for uma rejeição maior de Lula, vai votar no Bolsonaro. Agora, nós temos que lembrar que na próxima sexta-feira está marcado o debate da Globo. E esse é um debate importantíssimo, num horário nobre. Vai ser, pelo que eu vi, na próxima sexta-feira esse debate. 9h30. Então isso pode mudar. E aí muda um pouco, diferente do que foi no debate anterior, que foi na quinta-feira, às 9h30 da noite, às 10h30 na última quinta. Então começa a se modificar, por quê? Foi às 10h30, o cara ia trabalhar na sexta-feira, o debate foi até quase 2h da manhã. Então isso se modifica o círculo. Na sexta-feira, muita gente não vai trabalhar no sábado, o horário foi 1 hora mais cedo,
então vai ter um impacto muito maior na audiência. Vai ser às 9h30. Foi uma crítica que várias pessoas fizeram à Globo. E ela resolveu isso, botou para sexta, para o último dia, e para um horário nobre. Quem vai abrir o discurso vai ser, pelo que for, a primeira pergunta, a primeira fala vai ser do Bolsonaro. Então é uma pergunta muito importante para ele. Se o Lula tiver o mesmo escorregão que teve na Band, o impacto já vai ser outro. Eu acredito que ele não vai cometer os mesmos erros que ele cometeu na Band em relação à questão do tempo. E vai vir melhor preparado para vários temas. Mas eu acredito, hoje, a média das pesquisas, o Lula estando à frente. É muito voto para ser virado. Lógico que a campanha do Bolsonaro tem focado em quem? Nos indecisos, brancos e nulos, focado, e nos que não foram votar, na abstenção, que entraria, por exemplo, os idosos acima de 70 anos que não têm obrigação de votar. Eu tenho conversado com muitas pessoas que vão buscar os idosos para poder votar, que é o pai, mãe, avó, que vão fazer esse voto direto. Então isso pode modificar. Agora, 6 milhões de votos à frente é muita coisa. Quem vota em Bolsonaro e quem vota em Lula não modificam o seu voto de forma direta. E aí eu aproveito, Rafael, para depois aproveitar e deixar uma pergunta para o Andy. O quanto os juros pode impactar no setor de varejo? Que o que eu tenho visto é, se o Lula ganhar, nós podemos ter um impacto na taxa de juros com uma escalada um pouco maior devido ao risco no primeiro momento. Então eu aproveito para fazer esse bate-bola da política com o setor de varejo, o quanto isso é importante para o mercado financeiro. Boa, manda bala, Andy. Boa, Xará, assim, olha, é realmente diretamente proporcional, né? Então, a gente acaba trazendo também um risco, né, fiscal para o país, e isso pode também trazer uma pressão no câmbio, né? E aí a gente está vendo compressão de margem, está vendo, né, o custo do capital aumentando, e o varejo são negócios, né, de capital intensivo. Então você tem que colocar sempre capital ali para repor estoque, para, né, expandir a operação, enfim. Então isso tudo vai ficando muito mais caro, muito mais oneroso, e você vai vendo suas margens, né, se comprimindo cada vez mais. E algumas operações até que estão endividadas, né, esse custo da dívida automaticamente também tem um impacto na operação. E aí, se a empresa não está bem tocada, né, não está bem redondinha, você tem que começar a segurar, né, cortar custos, trabalhar com um mix reduzido, né, cortar mão de obra, enfim. E aí começa a ter um efeito bola de neve aí que ele não é benéfico para o setor. E a gente também, Xará, pode ver assim, uma volatilidade pós-eleição, né? Porque, assim, teoricamente acaba agora, né? Mas será que a eleição de fato acaba no domingo? Agora, eu ia até continuar puxando essa história, né, do quanto que essa eleição ela impacta o mercado. A gente lembra que a gente viu uma alta do Ibovespa no dia seguinte do primeiro turno, por conta justamente da lógica de, bom, se o Lula ganhar, ele vai achar um Senado e um Congresso majoritariamente de direita, né? Então, as pautas que forem passar dele são pautas de frente ampla mesmo, que, pô, todo mundo concorde, e a economia então é mais fácil de você precificar, que é aquela coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, já os gestores já explicaram, que o mercado ele gosta de previsão, previsibilidade, né? Ele não gosta de ficar tendo surpresa de última hora. O quanto que esse medo de um Lula chegar, ele é de fato razoável? É porque não parece um Lula já com uma frente ampla muito grande. Ele trouxe o cara que era rival dele, ele trouxe agora a Simone Tebet, que tem uma frente agro, tem uma associação de agro, inclusive, agora do lado do Lula. Ele está aberto, o Congresso é de direita, o Senado é de direita. Não é meio que mais fácil até mesmo de precificar, porque as pesquisas elas dão Lula na frente há muito tempo? Eu vou de Andy. Tá, vou ser bem sincero, Rafa, assim, ó, como olhando profissionalmente para investimentos, né, para negócios, para empresas,
tem setores, tem empresas que nem vão, né, sentir impacto nenhum um ou outro, né? Uhum. E a gente também tem que fazer, né, uma divisão do candidato político em campanha, né, e ele em governo, né? Porque, cara, se ninguém vai dar um tiro no pé, né, e vai perder um apoio, tentar negociar, né, com o Centrão, por exemplo, para conseguir ter uma governabilidade melhor. Então, assim, a gente sabe como funciona o Brasil, quem está no poder no Brasil há décadas aí é o Centrão, né? Então, dificilmente vai mudar essa esfera. Aí o Xará pode até complementar melhor do que eu. Claro que sim, tem riscos, né, prós e contras de cada um dos candidatos, áreas que se beneficiam mais, outras menos. O próprio mercado hoje puxou também o setor de educação, não só varejo, education também teve uma leve alta. Então, eu acho que vai ter uma sensibilidade maior no curto prazo, mas no médio e longo prazo vai depender da equipe também. A gente não sabe qual é a equipe econômica, né? Se vem com uma postura, né, mais branda para o mercado, etc. Então, assim, não tem como saber, né? A gente não tem como adivinhar o impacto disso. E tanto um quanto o outro, a gente pode ter desdobramentos positivos e negativos. Também, se a gente começa a adotar uma postura a partir do ano que vem, né, para começar a taxar mais as empresas, né, para começar a recuperar um pouco desse rombo para conseguir pagar os auxílios, etc. Tal, também pode ter uma pressão no mercado com o governo atual. Então, acho que a gente tem que separar um pouquinho a emoção nesse momento e olhar e focar nos negócios. Eu queria até emendar uma outra pergunta aqui para o Anderson, já que ele vai falar agora sobre esse assunto, que o Andy, de novo, ele citou, eu adoro que o Andy está me dando vários ganchos para eu citar uma outra pergunta já. Ele falou sobre tiro no pé. Queria falar um pouco sobre o Robert Jefferson, que deu tiro na Polícia Federal aí nesse fim de semana. Você acha que isso pode ter sido fatal para a campanha do Bolsonaro, o Anderson? Porque o Bolsonaro até veio, fez um vídeo falando, esse criminoso e tal, só que tem foto abraçado com o cara para cima e para baixo. Né? Todo mundo sabe da relação dos dois há muito tempo. Não? Rafael, o Bolsonaro ele tomou uma atitude de afastar o Roberto Jefferson ali de forma direta, de falar na seguinte fala: quem atira em policial é bandido e ponto final. E ele não tinha outra alternativa a não ser manter a sua postura, que é essa. Ele é um grande defensor dos policiais. Então ele sempre falou isso. E não tinha como se tratar de forma direta. Lógico que o Lula ele tem uma comitiva de forma exemplar que ele ia se aproveitar a qualquer momento. E isso foi um ponto negativo. Por quê? Porque mostra o Bolsonaro abandonando seus apoiadores de forma direta. Que o Roberto Jefferson era um apoiador, porém, a campanha do PT também falou que ele era coordenador de campanha, o que era uma fake news. Ele não é coordenador de campanha do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro erra quando fala que não tinha nenhuma foto com ele. E se tem várias fotos. Agora, a gente não pode discordar do passado, que o Roberto Jefferson também transitava muito bem pelo PT, igual foi o MDB, tentando transitar em cima de qualquer vencedor e tentando um ganchinho. Que a Simone Tebet falou que não queria nenhum ministério, depois já falou que queria um ministério, estava tentando negociar. Então a gente vê um cenário político, no primeiro momento, há um problema, Bolsonaro desvinculou, e na sexta-feira vai ser muito explorado esse tema durante o debate que vai ter na Globo. E o Bolsonaro vai ter que estar muito bem preparado para desvencilhar ele. Agora, nós temos que lembrar, na nossa memória, que foi ele que trouxe o mensalão. Ele que falou sobre o mensalão. Apareceu com a cara depois com um roxo, falando que caiu, que bateu ali e tal. Logo em seguida, quando ele fez a denúncia do mensalão, que foi contra o PT. Então, o PT, se tentar usar a figura do Roberto Jefferson contra o Bolsonaro, vai também tomar a pancada de volta, falando, olha, foi ele que denunciou o seu esquema de mensalão no seu governo. Então, fica também ali uma situação difícil. Agora, é negativo? É. Eu até comento que o próprio Bolsonaro ele não precisa de inimigos, os próprios apoiadores colocam ele numa situação difícil em vários momentos, trazendo agora a questão do Roberto Jefferson. E o segundo ponto,
ele não poderia ter essa quantidade de arma dentro de casa, sendo que ele estava em prisão domiciliar. Como que o STF permite não fazer essa varredura? Então ele comete ali vários crimes. A granada é um material que ele não poderia ter. A situação da prisão vai ser muito discutida, falando que ele teve um comportamento diferente da polícia, um tratamento diferente. Vale lembrar que os policiais que foram é de um setor totalmente diferente, por isso que eles foram sem o colete. Se fosse para uma ação de prisão de uma pessoa de alta periculosidade, seria com colete, e logicamente a troca de tiro teria acontecido, e o Roberto Jefferson não estaria aqui mais para contar a história. Então a gente também tem que fazer essas avaliações pontuais sobre essas questões, Rafael. Perfeito, perfeito. Senhores, queria... faltam 3 minutos para a gente encerrar nosso papo aqui, tem muito papo para a gente poder falar, mas então eu queria deixar aqui o espaço para o Andy, que ele ia falar um pouco sobre expectativa de resultados. Rapidinho, Andy, só para a gente poder finalizar aqui, antes da gente falar do assunto, obviamente, do assunto que a gente está esperando, que é domingão de eleição, óbvio, né? Que o Anderson, inclusive, vai estar conosco aqui na nossa cobertura. Andy, expectativa para resultados de varejo. Vai dar bom? Olha, Rafa, eu acho que, por exemplo, o varejo de eletrônicos ainda pode sofrer, apesar da Copa, né? Principalmente por conta de margens. A gente ainda teve problema de abastecimento. Varejo de vestuário, a gente deve, até por não ter tido um calendário, né, promocional nesse período, muitas empresas aproveitam também para fazer queima de estoque, etc. Quem conseguiu repassar bem e recompor um pouquinho de margem vai se sair melhor. Eu acho que ainda a Vulcabras, a gente também tem a base comparativa ano contra ano muito forte do ano passado, né? Então, as empresas que conseguirem crescer contra essa base, 2 dígitos, expandindo margem ainda, eu acho que vale a pena a gente olhar, porque pode ser que elas tenham se transformado nas antifrágeis aí desses setores. A Guararapes também procurando um novo posicionamento, né, entre Renner e C&A. Eu acho que nesse período é bom evitar exposição direta a um consumo de classes mais baixas, porque eles são mais sensíveis a essas variações em relação a juros, a dívida, etc. Então a gente deve ver a Arezzo também reportando bem. Eu acho que, num geral, a gente pode até se surpreender, mas eu acredito que essa aceleração ela deva aparecer em alguns setores mais específicos. E para o último trimestre a gente tem expectativa muito boa, assim, principalmente de fluxo também, e aproveitar aí essas 3 datas em conjunto, Copa do Mundo, Black Friday e Natal, para ter um fim de ano bem, bem, bem forte junto com o turismo. Show de bola, então tá bom, então a expectativa para o varejo tem Copa aí, né? Tem Copa, então dá para a gente ficar até um pouquinho empolgado aí para os resultados. Anderson Nunes, meu querido, rapidinho para a gente poder finalizar. Expectativa para o debate de sexta-feira, né? O que você acha que vai acontecer no fim das contas? Bolsonaro, que até agora não teve jogo de cintura para contornar a situação da pandemia, quando foi perguntado várias vezes no debate, vai ter nesse fim de debate aí, nessa última cartada dele para tentar levar a eleição? Ele vai tentar desvincular o seu próprio nome, tá? Ele vai tentar se desvincular o seu próprio nome dessa questão da pandemia para falar que ele publicou a questão do decreto antes do carnaval e que as pessoas não permitiram. Mas as mortes estão sendo pesadas no nome dele, por exemplo. Eu conheço muita gente, vejo muito comentário, por exemplo, no Twitter, que as pessoas não vão votar nele, não é pelo programa de governo, não é pela questão dos imóveis, não é pela questão da rachadinha do Queiroz, como tem sendo falado ali, é simplesmente pelas atitudes que se teve no período da pandemia e pela morte e perca de algum familiar próximo. Isso está atribuindo a ele. Assim como o Lula não vai conseguir desvencilhar das perguntas da questão do governo dele em relação ao petrolão, ao mensalão, e as pessoas, por exemplo, que ele não tem um ministro da Economia até agora, não fez a indicação do ministro da Economia, então isso vai pesar. Só que o Lula está fazendo o quê? Olha, se teve no meu governo, eu não sabia, eu sou inocente. Então isso vão ser as perguntas.
Agora, Rafael, eu queria fazer o fechamento dos meus comentários com a seguinte fala. Valdemar da Costa Neto elegeu 99 deputados. 99 deputados foram eleitos pelo Valdemar da Costa Neto. 13 senadores foram eleitos agora. E só procurar quem é Valdemar da Costa Neto. O primeiro ano pode ter uma certa dificuldade na negociação. O fundo eleitoral que o PL vai ter, com essa quantidade de deputados e senadores eleitos, vai trazer negociação e ele vai negociar se o Lula for eleito. Tá? Vai negociar. Ele não vai conseguir engessar 100%. E provavelmente o Lula não decidiu nada ainda para conseguir negociar e oferecer ministérios, por exemplo, para o PL para conseguir aprovar. Eu não tenho dúvida que o Lula vai fazer isso. Agora, o primeiro ano vai ser complicado? Sim, vai ser mais engessado. Mas eu acredito aí que Valdemar da Costa Neto possa ceder para ir para um segundo ano de mandato, caso o Lula seja eleito. Agora, se for o Bolsonaro for reeleito, ele vai conseguir aprovar a reforma tributária. O Guedes já estava desvinculando da questão do dividendo, falando que vai apresentar uma PEC separada. Ele vai conseguir fazer vários programas aí no primeiro ano, com uma grande maioria na Câmara, que ele vai conseguir, e também no Senado. Perfeito, perfeito. Anderson Nunes, nos vemos no domingão, então, de eleição. A gente vai estar aqui firme e forte, aqui, né, no BP. Inclusive, você que não se inscreveu, já se inscreva aí, que a gente vai estar desde manhã aqui falando sobre eleição, economia, e lá no fim da noite, juntinho estaremos lá, eu e o Anderson, vendo lá o site do TSE, dando F5 ali toda hora, ali, atualizando a página para saber a contagem dos votos, o que está acontecendo, né? É o Super Bowl, né? O pessoal brinca que é o Super Bowl de 2 anos aqui no Brasil, rola o Super Bowl, né? Então, a gente tem o nosso Super Bowl, que é as eleições aí para quem gosta de política. Anderson, te vejo então no domingão, hein? Tamo junto, domingo, ao vivo de novo, fazendo os comentários, igual eu falei quando o Bolsonaro partiu à frente, que eu falei que faltava apurar o Nordeste, e depois foram se concluindo ali as análises. Exatamente, muito bem. A gente sempre aqui, sempre batendo esse bate-bola, tentando entender todo esse xadrez. Andy Kawamoto, meu querido, muito obrigado pela sua presença. Te vejo terça que vem, hein? Eu que agradeço, muito obrigado. Agora estamos de volta aí. Uhul. Vamos ver se vai aparecer mais viagens, né? Mas por enquanto, tudo tranquilo. E acho assim, Rafa, Xará, a gente tem que ser sempre oposição, né? Eu odeio político, não acredito em nenhum político, a gente tem que ser oposição sempre, mas eu acredito no brasileiro, e seja quem for, a gente vai driblar, o brasileiro é um povo sensacional, a gente vai dar um jeito de conseguir superar qualquer adversidade, e acreditar e pensar positivo sempre. Tem que ser crítico sempre, né? Não importa quem você vote no primeiro dia do governo, seja crítico, seja opositor, para você poder cobrar as mudanças que prometeram. Senhores, muito obrigado, viu? Até domingo. Um forte abraço. Valeu. Até domingo. Valeu. Tchau. E a você que nos acompanha no Fechando o Pregão desta terça-feira, muito obrigado pela sua presença. Então, novamente, se inscreva aqui no canal do BP Money, ative o sininho, porque domingão estaremos aqui juntinhos, aqui nas eleições, tá certo? Também tem as quartas-feiras, tem o Happy Hour BP, as sextas-feiras tem quartas-feiras tem o Pizza Cripto e sextas-feiras tem o Happy Hour BP, né? Tanto programa que eu até confundo a grade. E segunda-feira passada, agora, tivemos o lançamento do Perdendo a Pose com o pessoal do Stock Pickers. Esse programa ficou sensacional. Então você tem que ir lá e assistir. Tá aqui na nossa playlist, então vai lá e confere, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo logo. Até mais. Tchau, tchau.